Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula de hoje, né, vou estar ensinando a como criar esse Fly Social Media, beleza? Para empresas de viagens, certo? É uma aula bem prática, né, mas com bastante conhecimento, beleza? Aqui a gente vai trabalhar com iluminação, né, e com uma espécie de meio que ambientação, beleza? Então vamos dar início aqui à nossa aula. Espero que vocês gostem, né? E antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que o YouTube continue entregando, né, nossas aulas para vocês. Beleza? É o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai estar criando um novo arquivo, certo? No tamanho 1080 por 1080, né? Que é o tamanho padrão aí para o Instagram, certo? Formato feed, beleza? E aqui a gente vai estar deixando em 300 dpi, né? De resolução. E aqui a gente vai estar criando a nossa área de trabalho, certo? Aqui agora o que, é que a gente vai estar fazendo, pessoal? Eu vou estar criando uma cor sólida, beleza? Nessa tonalidade aqui, vocês podem estar copiando, certo? Feito isso, para quem assistiu a aula passada sabe, né, mais ou menos aqui como fazer aquela textura de ruído, certo? Que eu vou estar ensinando agora novamente. Basta pressionar Shift e F5, certo? Que aí ele vai abrir essa janelinha aqui. E aqui no conteúdo você vai escolher a opção 50% de cinza, beleza? E o restante pode manter dessa forma. Deu ok, né? Aqui agora a gente vai vir em filtro, certo? Vamos vir em ruído, adicionar ruído, beleza? E aqui no ruído vou estar mantendo essa proporção aqui de 6,78%, beleza? De intensidade. Você pode estar utilizando ela ou uma outra proporção que lhe agrade, beleza? Vou dar dando um OK aqui. E agora no modo de mesclagem vou escolher a opção luz indireta, certo? Então o que a gente fez aqui, resumindo tudo, né? A gente criou um BG com textura de ruído, certo? Você pode ver que ele tem um ruído, né? Porém, o que acontece, pessoal? Essa tonalidade de cinza não atrapalhou, né, na tonalidade do nosso fundo, beleza? Nosso fundo permanece na mesma coloração. Ele só fez somente a mesclagem dos pixels, beleza? Por que isso? Porque a gente colocou ele em 50% de cinza e jogou na luz indireta, certo? Então, feito isso, pessoal, aqui agora a gente vai estar criando, certo? Uma forma, beleza? Para a gente estar aplicando a imagem, né, da cidade, né? Que foi nesse caso aqui, essa daqui do Paris, beleza? E agora para a gente fazer isso, basta clicar aqui na ferramenta caneta, pressione e segura ela, ela vai abrir esse menu. E aqui a gente vai escolher a ferramenta caneta de curvatura, certo? E agora para a gente criar ela, pessoal, vou estar dando um clique aqui mais ou menos, certo? Um outro clique aqui, beleza? Um clique aqui mais ou menos, certo? E outro aqui assim. Pronto, ele fez esse formato. E agora, pessoal, se eu fizer arrastar ele para cá, né, você vai ver que ele vai deformar. Então, para ele não deformar, para a gente manter esse pixel fixo, certo? Esse pixel não, esse vértice fixo a gente vai pressionar Alt, certo? E clicar com o botão direito nele, certo? Perdão, com o botão esquerdo, né? Dá um clique aqui. E aí ele vai deixar ele fixo, certo? E agora é só a gente ir fazendo, certo? Isso aqui para que ele possa, para que a gente possa fechar cá embaixo, beleza? Feito isso, pessoal, agora a gente vai estar criando aqui, né, a forma. Basta clicar em forma, certo? Que ele vai estar criando essa forma para gente. Vou voltar aqui para a ferramenta mover, beleza? E agora aqui, pessoal, achei que essa curvatura ficou bem angulada, certo? Então eu quero tirar um pouco da angulação dela. Então vou fazer o quê? Ctrl T nessa forma, certo? Shift pressionado, beleza? Vou arrastar ele aqui para cima para a gente deformar ele um pouco. E agora eu vou arrastar um pouco mais para cá, para baixo, certo? Agora eu vou estar arrastando um pouco mais para dentro, beleza? E ele vai ficar mais ou menos aqui assim, certo? Feito isso, agora a gente vai estar arrastando para cá, né, a nossa imagem da cidade, beleza? Eu escolhi essa imagem aqui, né, de Paris. Aí vocês podem estar escolhendo a imagem que vocês desejam, certo? Lembrando, pessoal, que é importante que vocês treinem, certo? Que vocês repliquem as técnicas que a gente está utilizando aqui para que isso, para que você tenha um aprendizado, né, da melhor forma possível, beleza? E peço a vocês que refaçam as artes com elementos diferentes, com coisas diferentes para vocês também se desafiarem, beleza? E me marque lá no Instagram, certo? Me marque lá no Instagram, Wellington Designer, né? Underline no final. E eu vou estar dando uma olhada em todos os projetos de vocês, beleza? Dito isso, vamos voltar aqui,
certo? Agora, pessoal, vou estar aplicando um desfoque, né, um leve desfoque nessa imagem aqui do fundo, certo? Para isso, basta a gente estar vindo aqui, perdão, cá em cima, a cabeça hoje está daquele jeito, né? Ele vai vir aqui desfoque, desfoque gaussiano, beleza? Aí a gente vai estar aplicando um desfoque de 2 pixels, certo? Só para ele dar um leve desfoquezinho, né? A gente poder ter uma profundidade em nossa imagem, beleza? Porque agora a gente vai estar trazendo para cá, né, o nosso personagem, beleza? Feito isso, pessoal, agora que a gente vai começar um tratamentozinho, né, no nosso personagem, para que ele fique com a qualidade um pouco melhor, certo? Aqui eu vou estar aumentando um pouco mais o tamanho dele, vou diminuir um pouco, redimensionar, né? Jogo ele mais ou menos aqui assim e dou um Enter. Feito isso, agora a gente vai dar um Ctrl Shift A nele, beleza? Para a gente abrir o Camera Raw. E agora aqui no Camera Raw, pessoal, a gente vai dar uma tratada nessa imagem, beleza? A gente vai aumentar um pouco a claridade, né? Para ele dar um pouco mais de contraste. Aumentar um pouco também o desembaçar, né? Para ele tirar essas áreas que estão com a gama mais alta, certo? Vou aumentar um pouquinho mais a exposição dele, para dar um pouco mais de brilho, certo? Vou reduzir um pouco as sombras, né? Para que ela dê mais contraste também. Vou reduzir um pouco os realces, certo? Para ele ter esses pontos que estão mais estourados, né? Aqui no rosto, aqui na maleta, certo? Você pode ver, ó, o realce, beleza? E a gente vai estar arrastando um pouco para cá, certo? Agora aqui a gente vai vir na ferramenta de nitidez, né? De detalhe, e a gente vai estar aumentando a nitidez aqui para mais ou menos uns 25 pixels, beleza? Eu vou botar ela aqui mais ou menos 22, certo? E vou aumentar um pouquinho a redução de ruído, porque essa imagem da gente não está com tanta qualidade assim. Eu escolhi ela, né? Basicamente porque eu achei ela mais interessante, né? Para se trabalhar nesse projeto, certo? E agora, pessoal, eu vou vir aqui em ajuste de HSL, certo? E em saturação, eu vou estar tirando a saturação dos amarelos, beleza? Por quê? Veja que aqui tem uma invasão de amarelo aqui na perna, certo? Aqui no tênis, beleza? Aqui no chapéu. E eu não quero essa invasão, então vou estar retirando, certo? Esses amarelos. E vamos dar um OK. Feito isso, aqui agora a gente vai dar um Ctrl Shift A, certo? Novamente. E agora eu vou estar arrastando um pouquinho a tonalidade, a temperatura, né? Para um tom mais amarelado, certo? E vamos colorir um pouquinho aqui para o lado mais puxado por magenta. Vamos dar um OK. Pronto. Pode ver que a nossa imagem, né, ficou bem mais ambientada agora, né, com o nosso projeto, certo? Pode ver a diferença aí. Beleza? Feito isso, pessoal, que agora eu vou vir em filtro, certo? Tornar nítido, né? E tornar arestas nítidas. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai estar deixando, né, a nossa imagem com a nitidez melhor, certo? Pode ver que tem, de certa forma, uma diferençazinha. Beleza? Feito isso, pessoal, que agora a gente vai estar, né, vai continuar, né, com nossa ambientação, certo? Vou pegar aqui todas essas imagens aqui, vou colocar como DG, certo? E aqui vou agrupar esse, vou colocar como personagem, beleza? Agora veja, pessoal, se ele tá meio que pulando, né? É interessante que a gente adicione uma sombra cá embaixo, né? Que isso vai fazer com que ele pareça que está flutuando, certo? E eu acho uma técnica bem interessante. Então a gente vai estar criando uma nova camada, certo? Arrasta a camada para baixo do nosso personagem. B do seu teclado. Né? O meu vai estar aqui fora da configuração, mas eu vou voltar aqui para a configuração dele, né? Que é o pincel redondo macio, certo? Que é esse daqui, né? O padrão. Vou achatar ele um pouco, beleza? Para ele ficar mais ou menos aqui assim, né? E agora com abre e fecha os colchetes, né? Eu consigo aumentar e reduzir o tamanho dele, certo? Vou pressionar X aqui, né? Do nosso teclado, para ele inverter as cores aqui, né? Porque eu não quero perder a cor original do nosso projeto, né? Caso a gente venha a utilizar ela novamente. Então vou deixar ela aqui como segundo plano, né? E vou pegar onde está branco e vou jogar aqui para a cor preta, beleza? E agora aqui eu vou dar um clique aqui embaixo, certo? Aqui no joelho, né? Também ele vai ter uma sombra, certo? Porém essa sombra vai ser um pouco mais leve, né? Porque ele está mais alto do que o tênis. Então joga aqui uma sombra nele, já a gente vai vir fazendo esses ajustes, né? De opacidade. E agora eu vou criar mais uma nova camada para fazer a de cá, né, do outro pé.
Como ela está mais alta, né? Consequentemente, a sombra vai ser um pouco menor e mais fraca também. Pronto, aqui agora a gente tem a primeira sombra, né? Que a gente vai estar reduzindo o seu preenchimento para que ele fique um pouco mais fraco, né? Se o pé não está em contato, né? Consequentemente, a sombra ela tende a ser mais fraca, certo? Agora, o do joelho, né? A gente vai reduzir bastante também. É só para dizer que ela tá ali, certo? E a do pé, a mesma coisa. Também vamos reduzir aqui um pouco mais, beleza? Só para dizer que ela tá ali. Feito isso, pessoal, aqui agora a gente criou as sombras, né? Dos pontos que estão mais próximos, né? Do chão, vamos dizer assim. E agora a gente vai criar a sombra dele todo, certo? Que é a sombra projetada, certo? A sombra projetada maior dele. Vai criar mais uma nova camada. B do seu teclado. Agora a gente vai aumentar bastante o pincel, certo? Vou vir aqui, né? E reduzir o seu. Vou achatar mais ele um pouco, na verdade, né? Para ele ficar mais ou menos aqui assim. E agora eu vou dar um clique nele aqui, certo? Desculpa. Pronto, aqui assim mais ou menos. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, né? Vai deixar ela bem com a opacidade bem baixa, certo? Já que ela é uma sombra projetada, né, do corpo todo, e ela vai, consequentemente, vai ser uma sombra mais fraca, certo? Vou reduzir um pouco mais, deixar aqui mais ou menos em 13. Agora aqui, pessoal, a gente vai trabalhar, né, com a iluminação, beleza? E aqui agora, vamos fechar aqui esse agrupamento. Para agrupar, pessoal, é Ctrl G, beleza? Ctrl G, você vai criar essas pastinhas. Seleciona a camada que você quer, né? Pressiona Ctrl G. Agora a gente vai estar criando uma nova camada em branco, certo? B do seu teclado, vamos aumentar aqui o tamanho do pincel, né? E vamos deixar ele normal, padrão. Pronto. Agora aqui a gente vai trazer, né? Para essa tonalidade mais amarela aqui, né? Para a gente criar, né, a primeira iluminação do nosso sol, certo? Então aqui vou criando mais ou menos assim, dando alguns cliques nessa região, certo? E vou em divisão, beleza? Então ele vai criar, né, essa luz vindo 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 cá de cima, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para pronto. Vindo daqui, né, para cá, beleza? E aqui agora eu vou estar criando mais uma, né? Que é a luz que vai estar mais próxima do sol, né? Então, consequentemente, ela é mais clara, né? Se você prestar atenção na lâmpada do seu quarto ou do ambiente onde você estiver, né? A iluminação funciona da seguinte forma, né? A luz que ela é mais aberta, né? Ela é uma luz com cor, né? No caso de vocês aí, não necessariamente porque provavelmente a sua luz é luz branca. Mas caso você pegue uma luz amarela e você olhe para ela, você vai ver que o ambiente fica amarelado. Porém, se você olhar para a lâmpada em si, né? A tonalidade dela tende a ser mais clara no ponto mais forte dela. Beleza? Então, aqui agora eu vou estar criando, né, um ponto mais claro, só aqui nos cantinhos, né, que vai ser a luz mais próxima do sol, beleza? E vamos em divisão também, então vai ficar dessa forma. Só vou tirar um pouco o seu preenchimento, né, para não ficar tão forte, beleza? Então vai ficar mais ou menos aqui assim. Pronto, veja só, essa é a luz mais próxima, né, essa mais distante. Essa luz mais distante também eu vou estar retirando um pouquinho o seu preenchimento, vou deixar ela mais ou menos aqui em 90%, beleza? Feito isso, pessoal, que agora a gente vai estar criando, né, os pontos de luz, né, os pontos que a luz entra em contato, né, com o personagem, beleza? Então aqui agora vamos selecionar esses dois, vamos colocar aqui luz geral, certo? E agora aqui no personagem vamos abrir ele aqui, vamos criar uma nova camada acima do personagem. B do seu teclado, reduz o tamanho do pincel, né, na cor amarela, beleza? E agora a gente vai estar criando, né, as partes do personagem que incidem, né, a luz com mais força, beleza? Então, se a luz está vindo dessa região de cá para cá, né, se ela está fazendo esse movimento aqui, então, consequentemente, essas áreas aqui, só vou clipar, né, essa camada dentro do personagem para que ela não fique ultrapassando, né, para fora do personagem, né, para nossa área de trabalho. Então, alto pressionado, coloca o mouse entre a camada que a gente criou, né, para a luz e o personagem, ele vai aparecer essa setinha do jeito que está aí, só dá um clique que aí ele vai clipar, né,
essa camada de luz dentro do nosso personagem, beleza? Então eu posso pintar aqui que ele não vai pegar, beleza? Ele só vai pegar somente dentro do personagem. Pronto. Feito isso, aqui agora a gente vai criando nesses pontos de contato, beleza? Veja que se a luz vem de cá para cá, esse ponto aqui tem contato, porém esse lado de cá do sapato já não tem, beleza? Porque é como se esse solado ele fosse um pouco mais alto, certo? E ele criaria uma sombra aqui, beleza? Ou você pode também estar adicionando, porém, uma sombra mais leve nele, certo? E agora aqui na perna, mesma coisa. Vamos adicionar, né, a iluminação. Beleza? Aqui na perna, desse jeito. E aqui assim, certo? Não tem problema se passar aqui, né, para a parte de baixo da mala, né? Porque a gente pode criar uma máscara de camada e vir corrigindo isso, beleza? E agora a gente pode criar aqui a máscara de camada, né? Com o pincel na cor preta, né? Que ele vai ficar automaticamente. E aí, na cor preta, a gente vai apagando nessa parte que não nos interessa, que é essa parte aqui debaixo da mala, certo? Feito isso, pessoal, aqui agora a gente vai voltar, né, para a máscara desculpe, para a camada da iluminação, certo? Vamos continuar aqui, beleza? Vamos fazer aqui nas rodinhas, certo? Nessa área aqui da rodinha de baixo também vai ter, beleza? Aqui assim mais ou menos, certo? Aqui nessa parte aqui da mala também, certo? Eita. Pronto. Agora aqui nessa região também terá, beleza? Agora a gente volta aqui na máscara de camada e apaga nessa parte da rodinha aqui, da parte de dentro. Beleza? Que essa parte não recebe luz, que ela tá para baixo, né? E nesse caso daqui ela tá no lado contrário da luz, né? Então não vai receber essa iluminação. Essa parte aqui, pessoal, é detalhe, beleza? Calma, paciência, tem que ir com calma, certo? Somente nas áreas que você vê que tem luz, né? Vou botar aqui nessa parte aqui da mala, né? Porém, não pode pegar na rodinha. Então, a gente vai botar na máscara de camada, beleza? E vamos apagar ela aqui da roda, beleza? Vai ele! E aqui agora, pessoal, a gente vai continuar nosso trabalho aqui, né? Com calma, paciência, sem pressa. Sem pressa que dá tudo certo, beleza? Aqui a máscara da mochila, né? Vou soltar aqui para essa parte. Essa parte aqui não tem problema dela pegar nele todo, né? É fininho. Aí, pessoal, o que acontece? Se a luz está vindo de cá de cima, ela também tende, né, a incidir nessa região aqui, porém de forma mais fraca, certo? Então você coloca o pincel um pouco mais distante, né? E vai dando alguns cliques. A mesma coisa, pessoal, aqui no chapéu, certo? O chapéu dele também vai ter incidência de luz, certo? Desse lado aqui. Beleza? Então vai dando alguns cliques. E aí agora, pessoal, veja só. Essa parte do chapéu, né? Ela fica vamos dizer assim, mais para frente, né? Mais para fora da parte que criaria sombra, né? Com a mochila, beleza? Então a gente também tem que pintar essa parte. Beleza? Vamos aumentar um pouco mais o pincel, né? Aqui a gente vai aumentar mais o pincel, beleza? E vai clicando aqui nessas regiões, certo? Porém, veja que ela pegou, né, nessa parte interna do boné também, do chapéu. Então, a gente vai pegar, voltar aqui na máscara de camada, certo? E vem retirando nessa parte que pegou, né, na parte interna do chapéu. E aqui embaixo também, onde pegou, né, no cabelo dele. Beleza, pessoal? Isso aqui é tudo trabalho de paciência, certo? Trabalho de paciência. Calma e paciência. Pronto, pessoal, aqui agora a gente vai aumentar o pincel novamente, né? E agora a gente vai pintar nessa parte do braço, né? Que também tá para fora, beleza? Então aqui volta para a máscara de luz, né? E aqui a gente vai clicando nessa região, beleza? Veja que ela tá invadindo bastante, né? A mochila. E isso aí vai ser corrigido, beleza? Com a nossa máscara de camada, certo? Vou pegar a máscara de camada aqui, pressionar X, né, para ela ir pro branco, só para eu revelar essa parte aqui, que eu acho que a máscara de camada pegou, beleza? E não tava mostrando, certo? Agora eu vou pressionar X novamente para ela voltar pro preto, né, ainda na máscara de camada. E agora, pessoal, aqui eu vou, né,
fazendo a limpeza, certo? Dessa parte onde vazou, né, para a mochila. Essa parte aqui eu acabei apagando, e aí já volto novamente para a mochila, beleza? Trabalho bem calmo, pessoal, bem calmo, com calma que a gente vai chegando lá, beleza? Vamos aumentar um pouco mais o tamanho do pincel, na verdade diminuir, né? E vamos aqui para a máscara, para a camada de iluminação, beleza? Para a gente ir pintando nessa região. Desculpe, pessoal. Na verdade, na máscara de camada, pressiona na X, né? E por branco e revelando aqui. Beleza? Por que utilizar a máscara de camada, pessoal? Porque você tem essa liberdade de estar apagando, né, e revelando no momento que você quiser. É uma forma não destrutiva, beleza? De se trabalhar. Pronto, então ele ficou dessa forma aqui, certo? Agora eu vou voltar para a camada aqui de iluminação. Beleza? E vamos voltar aqui a iluminação nessa região que acabou retirando. Na verdade, eu vou voltar a máscara de camada, né? B. E aqui a gente vai voltar, né, revelando essa parte onde a gente havia apagado. Vamos voltar aqui para a iluminação, né? E vamos dar alguns retoques aqui. Beleza? Volta aqui para a máscara X, né? E vamos limpar aqui um pouco. Você vê, pessoal, que é um trabalho de calma. Trabalho de calma, não adianta pressa, porque senão, né, o trabalho não sai bem feito, beleza? Aqui nessa região do braço, vou trazer aqui na região do braço a gente também vai estar aplicando, né, essa iluminação, beleza? Aqui assim mais ou menos, né? Aqui assim mais ou menos. Agora a gente vai vir na máscara, né? E vamos apagar dessa parte que acabou saindo, né, do braço e indo para a mala, beleza? Agora aqui a gente vai estar criando, né, uma na mala também, certo? Na mala a gente vai estar criando mais ou menos aqui assim, ó. Vou dar um Ctrl Z, vou aumentar um pouco o pincel, né, para ela ficar um pouco mais espaçada. Aqui assim mais ou menos, certo? Assim mais ou menos. Beleza? E vou estar criando uma, uma iluminação, né? Aqui assim mais ou menos também nesse bico, beleza? E agora a gente vai vir corrigindo ele com a máscara. Como faz isso? B, né? Novamente, a máscara, a cor preta, a gente vai apagando aqui, certo? Para quem já trabalha com máscara, né? Isso aqui é bem simples, não tem trabalho nenhum. Para você que nunca trabalhou com máscara de camada, continua sendo simples do mesmo jeito, certo? Só vai exigir um pouco de prática, né? Para você ir entendendo melhor como ela funciona, beleza? Então aqui, se vocês prestarem atenção, né? A gente já corrigiu a de cima, a gente vai vir aqui corrigindo, né, a de baixo, beleza? A luz só vai incidir, né, com mais força nessa quina, beleza? Então essas outras partes aqui que estão vazando a gente vem retirando, beleza? Pode, não tem problema ficar bem fininho, certo? Pronto, pessoal. Então vai ficar mais ou menos assim, certo? E consequentemente, nessa região aqui do cabo, né, também ele vai pegar um pouco, né, de iluminação, certo? Volta aqui para a camada de iluminação, né? A gente vai criando aqui, beleza? Esse de cá também é a mesma coisa, certo? Prontinho. Agora faltou, né? Essa perna também. Eu ia esquecendo aqui. A perna é mais simples, né? Assim, mais ou menos. Pronto. Agora volta para a máscara de camada, né? X. Para ir para a cor preta e vamos apagar ela dessa região aqui que não nos interessa. Pronto, pessoal. Veja como a iluminação, né, ficou os pontos que elas ficaram, certo? E agora aqui, pessoal, para a gente transformar ele em luz, né, basta a gente vir em, em um modo desses daqui, certo? Pode ser clarear, divisão, superexposição, vai depender muito, né, de caso para caso. Eu vou estar utilizando nesse daqui, né, um modo superexposição, superexposição linear, beleza?
Deixa eu ver aqui se o divisão fica melhor. Tem um divisão, beleza? Tem esse outro aqui, subexposição de cores, né? Subexposição linear. Deixa eu voltar utilizando esse linear, beleza? Aí vou estar reduzindo aqui o seu preenchimento. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Beleza? Veja, né, que detalhe deu aqui no braço, né? Deu aqui em cima na mochila, na mala, certo? Veja só. Ficou bem interessante, né? Vou aumentar um pouco mais, certo? Para ele ter incidência maior, beleza? Em algumas regiões. E alguns pontos, pessoal, que eu não gostei muito, que ficou muito forte, eu vou estar corrigindo com a máscara, com a máscara de camada também, certo? Que é essa região aqui, beleza? Vou riscar aqui de vermelho para vocês verem. Deixa eu botar aqui. Deixa eu criar uma máscara aqui, uma camada nova, só para mostrar vocês. Esse ponto aqui, certo? Deixa eu botar aqui para cor vermelha. Esse ponto aqui, a gente vai ter que corrigir, certo? E esse ponto aqui também, certo? Que ficou muito forte, beleza? Então, para a gente corrigir ele, a gente vem na máscara de camada, beleza? A gente vai pegar o pincel e ao invés de estar na cor preta, né? Se tiver na cor preta, ele vai apagar por completo. Eu vou estar colocando ele aqui no cinza, mais ou menos aqui, certo? E aqui agora na máscara de camada, eu vou, né, dar alguns cliques nessa parte aqui, beleza? Que tinha a incidência mais forte da luz, certo? Para a gente estar colocando ela de uma forma mais fraca, certo? Mesma coisa aqui nessa região. Vou estar subindo ela um pouquinho mais aqui, certo? Vou estar apagando ela dessa região também. Aqui assim, mais ou menos, beleza? Pronto. Mais ou menos assim, certo? Acho que ainda ficou muito forte. Vou descer um pouco mais. Vou apagando aqui, essa região. Pronto. Veja agora, né, que destaque que ficou, né? Como ficou bem melhor, bem mais agradável, certo? Vou só reduzir um pouco mais ela aqui, para mais ou menos uns 62%. Pronto. Feito isso, pessoal, a gente ambientou, né, com iluminação o nosso personagem, beleza? E aqui agora, pessoal, a gente vai estar, né, dando continuidade em nosso projeto, certo? Aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte, ó. Vou selecionar o personagem, certo? Mais as luzes que a gente criou. Com alto pressionado, né? Vou duplicar essa camada, clique e arrasta. Converte em objeto inteligente, beleza? Vamos vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, certo? Vou aumentar bastante esse desfoque dele. Pode deixar mais ou menos aqui uns 8. Vou dar um OK, né? Vou vir aqui no modo divisão, né? Para ele criar esse efeito de glow, beleza? Que esse efeito de brilho aqui. Só que não vai ficar dessa forma, beleza? A gente vai criar uma máscara de camada. Na máscara de camada, Ctrl I para a gente inverter, né? Ela vai ficar dessa forma. Vou pegar a máscara de camada agora. B do teclado, certo? Vou pressionar X aqui, né? Para ele vir para a cor branca, beleza? E nos pontos onde incidem, né? Onde tem mais incidência de luz, beleza? Eu vou estar revelando, certo? Então ele vai dar esse efeito aí de brilho, beleza? Como se fosse um glow, certo? Se fosse aí nas regiões onde mais ele teria um brilho, certo? Normalmente, pessoal, esse brilho ele se dá mais nas partes mais claras, beleza? Então, no tênis, né, que é branco, aqui na bermuda, certo? Nas rodinhas aqui da mala, beleza? Aqui um pouco na mochila, certo? Aqui no boné, certo? Que tem essa parte mais clara, beleza? Vou reduzir o tamanho dele um pouco e vou aplicar aqui nessa região, certo? Essa região aqui de cima, tá diminuindo mais o pincel, né? Essa região aqui, beleza? Que é onde teve incidência de luz, beleza? Aqui nessa região também, pessoal, certo? Opa, aqui em cima, reduzir um pouco o tamanho, assim mais ou menos. Na verdade, não vou aplicar nele todo aqui, certo? Vou aplicar mais nesse canto aqui, que ele tá com brilho mais claro, beleza? E agora, nessa outra quina de cá, deixa eu ver se fica legal. Não ficou legal. Vamos aplicar aqui nessa região aqui da
do ferro, né? Esse cor mais prata aqui, que é da mala, beleza? Para ele ficar mais ou menos aqui assim. Pronto, com vários cliques, né, ele vai chegando. Agora aqui no tênis, certo? Tênis aqui, beleza? Um pouquinho aqui embaixo. Não muito também. Bem pouquinho, beleza. Pronto. Então, veja que ele deu agora um brilho, certo? Olha, veja sem e com, né, esse brilho. Porém, ele está muito forte, tô achando. Então, eu vou estar reduzindo ele aqui para mais ou menos uns 55, por aí, mais ou menos. Pronto, agora veja, né, que ele ficou bem mais discreto. Beleza, pessoal? Vou estar salvando aqui, só para eu não perder esse arquivo, né? Vou botar aqui aula. Pronto, feito isso, pessoal. Agora a gente vai estar, né, dando continuidade ao nosso projeto, beleza? E agora a gente vai estar fazendo o seguinte, né? Vou voltar aqui, certo? Vou criar uma nova camada. Vamos vir aqui na ferramenta retângulo, certo? Vou criar uma linhazinha aqui branca, bem fininha, né? Mais ou menos até aqui assim. Pronto, na cor branca, né? Que você pode estar selecionando a cor branca. Vou vir aqui na cor branca, beleza? Agora a gente vai estar subindo esse retângulo, certo? Aqui assim. E vou estar trazendo para cá, né? A logo da empresa, certo? Aí vai ser a logo de vocês, certo? Vou estar arrastando ela para cá e vou estar colocando ela mais ou menos aqui nessa posição, beleza? Pronto. Feito isso, agora a gente vai estar, né, trazendo para cá o texto, beleza? Vamos ver aqui, deixa eu só colocar aqui. Faixa, faixa branca. Pronto, faixa branca. Deixa eu ver só como foi o texto que eu coloquei, né? Encontre seu melhor destino aqui. Então, vamos estar escrevendo esse texto, beleza? Vou estar colocando aqui, né? Com a fonte Gilroy Black, beleza? Vou estar colocando esse texto. Encontre seu melhor destino aqui. Encontre. Eu só reduzir esse texto aqui, né? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Ctrl T e reduz o tamanho, certo? Encontre seu melhor destino aqui. Exclamação. Com Alt pressionado, certo? E seta para a direita, você consegue aumentar um pouco mais o espaçamento entre linhas. Desculpem, entre caracteres, né? E para a esquerda, você diminui esse espaçamento. Eu vou estar aumentando um pouquinho mais, deixando mais ou menos aqui assim. Certo? Eu vou estar jogando ele aqui mais ou menos próximo ao nosso personagem. Achei que nosso personagem ficou muito para dentro, certo? Então, eu vou pegar o nosso personagem e arrastar ele um pouquinho mais para cá. Ah, arrastar um pouquinho mais para cá. Aqui assim, mais ou menos. Aqui assim, pronto. E agora eu vou pegar o encontro do destino aqui, né? Vou estar jogando ele mais ou menos aqui assim. É importante, pessoal, que vocês, eu sempre costumo dizer isso, certo? Inclusive na aula passada eu falei também sobre essa questão. Nunca trabalhem com informações importantes, né, colado na borda, beleza? Assim, o texto, ou seja lá o que for, beleza? Sempre com uma margem de segurança, certo? Para ele ter um respiro entre a margem, né, do seu projeto e o seu objeto, sua informação, né, que precisa ser levada em conta, certo? Então, sempre trabalhe, né, com esse espaçamento para facilitar a leitura, para tudo, beleza? Então, feito isso, agora aqui a gente vai estar escolhendo uma coloração do fundo, beleza? Porém, mais escuro, certo? E aqui agora a gente vai pegar seu melhor destino, né? Que é a frase que parte do texto que mais impacta, né? E vou jogar na cor branca, certo? Esse daqui, pessoal, é uma forma ótima de se trabalhar, né, com textos, beleza? Com tipografia, né? Que é trabalhar ela com pesos diferentes, tipo, vamos supor, esse encontre com a gíria média, um exemplo, certo? Tipo assim, e o seu melhor destino aqui, né, com cores diferentes, certo? Todas essas questões ajudam, né, a deixar seu design mais atraente, beleza? Feito isso, pessoal, aqui agora eu vou estar criando, certo? Algumas sombras, desculpe, algumas nuvens, né? Aqui para remeter à questão da viagem, né? De voo, essas coisas,
certo? Antes disso, pessoal, só vou agrupar esse texto, certo? Vou colocar aqui texto, né? E vou também tá fazendo o seguinte, certo? O nosso personagem ficou com algumas partes amarelas, né? Mesmo a gente descontaminando, que eu não quero, certo? Que são aqui essa região aqui, nessa região aqui. E para isso, como é que eu vou resolver essa questão? Vou vir aqui no personagem, vou dar um Ctrl U, né, para a gente abrir os ajustes de matiz e saturação. Vou escolher os tons amarelos, certo? Vou tirar completamente a sua saturação. Eles vou estar até voltando um pouquinho aqui, né, só para não perder um pouco da tonalidade da pele. Pronto. Então, veja, né, como ajustou bem essa questão dos amarelos, certo? Feito isso, pessoal, aqui agora eu vou estar criando, né, as nuvens, certo? Essa aula está ficando um pouco mais extensa do que eu esperava, certo? Mas é porque envolveu manipulação de imagem, né? Essa questão da ambientação. Na verdade, não manipulação, ambientação. Aqui agora eu vou estar criando, certo, as nuvens aqui. As nuvens você pode estar pesquisando no Google, certo? Nuvens em overlay, certo? Ou nuvens em PNG, você pode estar utilizando aqui. Mas você pode também estar utilizando pincel, certo? Caso você tenha algum pincel de nuvem aí, só você está utilizando ele. Ou caso você queira, você pode pesquisar aí na internet, tem vários packs aí de pincéis que tem neles, né, nuvens, beleza? E aí eu vou estar selecionando aqui a nuvem, beleza? Meu pincel de nuvem. Vou jogar ele na cor branca, certo? Aumenta um pouquinho o tamanho do pincel. Vou estar dando um clique aqui, né? Outro aqui, outro cá em cima, beleza? Tá dando um clique aqui mais ou menos, certo? E outro aqui embaixo. Ele pegar esse cantinho aqui de baixo. Tô achando que tá pegando muito ainda. Assim. Pronto. Vou só criar mais um aqui assim. Certo? Beleza. Feito isso, pessoal, que agora eu vou estar, né, reduzindo, né, seu preenchimento, para ele não ficar tão forte. Pronto. Vou dar um Ctrl G aqui e vou colocar nuvens, certo? Vou só dar uma coladinha aqui no projeto para ver o que está faltando, né? Não me férias aqui agora, né? Agora aqui embaixo do personagem vou estar criando uma nova camada, vou vir com a ferramenta texto, né? E vou escrever o nome férias, né? Que remete aí, né, a viagem. Normalmente a pessoa está de férias, ela viaja. Vou estar jogando aqui esse férias, aqui assim, mais ou menos. Assim, pronto. Aí agora, pessoal, você pode dizer assim, ah, Wellington, mas você falou, né, que é interessante se trabalhar com borda, com área de, ou, desculpa, com informações que não estejam coladinhas na borda, com mais segurança em si, né? Isso, pessoal. Só que nesse caso, o nome férias, ele não é uma informação importante aqui, certo? Ele é mais uma informação secundária, né? Que ele vai vir mais para compor o projeto, beleza? Então, não necessariamente precisa que ele esteja coladinho, né? Desculpe, respeitando a margem, certo? Ele pode estar colado, até passando um pouquinho como eu fiz aqui, beleza? Ele aqui só é um elemento visual, certo? Claro que se a pessoa ler, a pessoa vai entender que o nome aqui é férias, mas a intenção dele aqui não é necessariamente informar, beleza? O que a gente precisa foco é aqui, encontre seu melhor destino aqui, né? Que é a chamada para ação da social media, certo? Da arte aqui, beleza? E agora aqui a gente vai pegar esse nome férias, né? Vamos estar procurando aqui uma forma de mesclagem para ele, certo? Eu gostei bastante desse luz indireta, certo? Só que aqui o que é que eu vou fazer? Vou estar reduzindo um pouquinho o seu preenchimento, certo? Porque eu não quero que ele fique tão forte nessa região. Porém, eu quero que ele fique mais forte nessa região de cá, né? Então, o que é que eu vou estar fazendo? Vou estar duplicando ele, Ctrl J, a gente duplica, beleza? Agora eu vou vir aqui na camada de BG, certo? Nessa, nessa forma que a gente havia criado, né? Vou pressionar Ctrl e vou pressionar na miniatura dela aqui. Consequentemente, o Photoshop vai fazer uma seleção ao redor desta camada, beleza? Dessa forma. Pode fechar aqui o BG, né? E agora aqui na camada férias que a gente duplicou, né? Eu vou estar criando a máscara de camada, beleza? Então ele fez uma máscara de camada e agora o nome férias, né? Que a gente duplicou, ele vai estar aparecendo somente, né, nesse retângulo. Desculpe, nessa forma, certo? Que a gente criou. Porém, agora ela ficou um pouco mais forte. E eu não quero que ela fique tão forte. Vou mudar aqui para sobrepor, né? Que eu acho que ela vai ficar mais interessante. Deixa eu ver. Eu acho que essa luz direta fica mais interessante nesse caso.
Só que agora, pessoal, vou estar reduzindo bastante, beleza? O seu preenchimento. Então, ele vai ficar mais ou menos dessa forma. Seleciona os dois, vamos colocar aqui, né? Férias. É importante, pessoal, que vocês sempre agrupem seus projetos, né? Deixe ele o mais organizado possível, né? Para que você também não se perca, né? Na hora que você estiver produzindo, né? Ele vai dar mais agilidade para você. Certo? Feito isso, pessoal, que agora a gente vai para a finalização, beleza? Que é aplicar algumas pesquisas de cores, né? Que é para a gente chegar em uma tonalidade massa, beleza? Vou estar pegando esses três strips aqui, beleza? Vou estar reduzindo ele um pouco para ele ficar mais ou menos 50%, 45%, beleza? Só para ele dar um detalhe. Eu vou vir aqui pesquisa de cor novamente. Vamos dar uma pesquisa aqui, mais alguma outra pesquisa. Essa ficou bem legal, né? Só que eu acho que essa foge muito das cores, né? Da empresa, beleza? Ou então a gente pode até utilizar ela, porém, né? Com um preenchimento bem menor, beleza? Vai ficar mais ou menos aqui assim. Na arte original eu não utilizei, né? Mas nessa eu acho que eu vou utilizar. Vou vir aqui em pesquisa de cores novamente, certo? Vou estar procurando aqui uma outra pesquisa, né, que me agrada. Eu achei que essa daqui ficou interessante nessa aqui, Arm. Acho que ela foge muito. Essa Drop Blues também fica interessante, né? Focolos. Tem muito interessante. Essa ficaria top, hein? Mas vai fugir da nossa tonalidade, né? Então, vamos continuar aqui. Essa Fuji Eterna, eu gostei dela, porém, reduzir também um pouco o seu preenchimento. Beleza? Então, não vou inventar muito, vou estar utilizando somente essas três, certo? Vou vir em F, colocar aqui FX, certo? Efeitos. Essa questão da pesquisa de cor, pessoal, fica muito a gosto, beleza? Você vai testando aí na sua arte, vendo como fica mais interessante, né? Até chegar no ponto ideal para você. Desde que leve-se em conta, né, que aqui é uma arte para social media. E o que acontece? A arte para social media precisa que você mantenha a identidade visual do seu cliente, certo? Então não adianta você chegar aqui e a cor do seu cliente é laranja e você ir aplicando pesquisa de cor, pesquisa de cor, pesquisa de cor, e quando você vê, né, o fundo vai estar azul, um exemplo. Fugiu da tonalidade da paleta de cor do seu cliente, certo? Então, utilizem, mas utilizem com moderação, certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai estar pressionando Ctrl Alt Shift E, certo? Ele vai mesclar todas as camadas que estão visíveis. Vou converter o objeto inteligente. Vou dar um Ctrl Shift E, a gente vai finalizar ele aqui no Camera Raw, certo? Vou aplicar um pouco mais de claridade, um pouco mais de embaçar, certo? Eu vou aumentar um pouquinho mais de embaçar. Vou aumentar um pouco mais a vibração, né? Para ele trazer essas tonalidades mais quentes, né? E remeter bastante, né? Ao verão, certo? Eu vou estar arrastando um pouquinho mais para cá, para a direita, né? A temperatura, certo? E agora aqui na nitidez, vou estar aplicando mais ou menos aqui uns 20% de nitidez, certo? E agora aqui no granulado, certo? Vou estar aplicando mais ou menos uns 8 aqui granulado, né? Que é para dar uma pixelada aí e deixar com mais detalhes. Deu ok, né? Veja só como ficou o nosso projeto finalizado, certo? Então é isso, pessoal. A aula ficou um pouco maior do que eu esperava, mas eu acho que eu consegui passar, né, todas as informações, todas as técnicas que eu queria de uma forma prática aqui para vocês. Beleza? Então, se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, certo? Compartilhe essa aula com outros designs que você conhece, certo? E que você quer ver evoluindo assim como você. Beleza? Então, valeu. Antes, mais uma coisa, pessoal. Eu deixei também aí, né, na descrição, desculpa, na descrição não, na aba comunidade, né, uma votação para você votar se você quer ver lives minha, certo? Ao vivo aqui, né, no YouTube, beleza? Para a gente ter uma interação mais próxima, certo? Então, vote lá, se sim, se não, se você quer, se você não quer, beleza? Que isso vai me dar um norte. Valeu, fui!